Quando a gente olha para esse tipo de lição, irmãos, nós vemos a responsabilidade que nós como igreja temos diante do Senhor. Porque uma das coisas, irmãos, que nós como cristãos devemos ter na mente, infelizmente, irmãos, eu sempre falo, nós somos colheita de uma plantação errada. Se nós plantarmos uma boa semente, a tendência é colher um bom fruto. A tendência é. Agora, se planta uma semente qualquer, a tendência é colher qualquer coisa. E quando a gente olha para esse tipo de lição sobre a junta diaconal, a instituição dos diáconos na igreja, a ação social no ministério diaconal, quando a gente olha aqui, você vai ver, quando foi instituídos os diáconos aqui, para a igreja já em ação, que a igreja tinha surgido no Pentecostes, e agora a igreja está com um problema. E você não vê no capítulo 6, foi lido aqui capítulo 6 de Atos, você vai ver que os 12 convocando a multidão, porque já tinha elegido o irmão lá no lugar de Judas, mas não era quem Deus tinha escolhido, que depois veio escolher o apóstolo Paulo. E você vai ver que ele diz aqui, no versículo 2, capítulo 6 de Atos: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então você vai ver que agora os discípulos, o verso 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Por que foi necessário a instituição dos diáconos? Irmãos, quando você aprende sobre o mordomado, lição de número 8, quando você aprende sobre o mordomado, que infelizmente muitas faculdades teológicas não ensinam, nem sabem o que é isso, e pouca gente sabe o que é mordomado, e você, para entender isso, você vai ter que começar a aprender desde o Velho Testamento. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 20, verso 28, e Marcos 10, 45, quando Jesus fala assim: eu não vim para ser servido, mas para servir. Essa palavra diácono aqui, que nós usamos hoje, ela tem uma raiz lá do aramaico, não é do grego. Não é do grego. E muitas pessoas acham que surgiu do grego. Lembra quando lá quando Daniel foi preso lá, jogado lá na cova dos leões, o que foi que o rei falou para ele? Daniel, servo de Deus Altíssimo. Essa palavra diácono aqui quer dizer aquele que serve, é o servo que serve, é o servo que serve. Todo, no contexto geral, como alguns pensadores dizem, todo cristão tem que ser um diácono, porque ele é um servo. A palavra, o resumo, o termo técnico, aliás, da palavra diácono, aqui no capítulo 6 de Atos, está relacionado exatamente ao servo que serve. Então, quando a gente olha essa questão do ministério diaconal, o diácono é um servo que serve à igreja. De que maneira? Nós vamos aprender de algumas ações que existem no ministério diaconal. Diácono não é só para ficar na porta, receber as pessoas, tratar bem, não é só isso não. O diácono é um ministério, como todos os ministérios. Ministério no culto geral, todo cristão apresenta o seu ministério a Deus. E quando a gente olha na nossa lição aqui, e você pega, por exemplo, a lição aqui de segunda-feira, fazer assistência social é uma bênção divina, e você pega 2 Coríntios capítulo 8, quando as igrejas da Macedônia foi feita uma coleta para ajudar os irmãos lá da Judéia, o diácono é alguém que ajuda. Só que tem uma coisa, irmãos, nem todo mundo que é consagrado a diácono é diácono. Diácono é um chamado, é um ministério. Eu conheci alguns diáconos
Eu conheci um diácono que várias vezes foi convocado para ele ser consagrado a presbítero, e ele disse assim: olha, eu não quero, porque o meu ministério é ser diácono, e fazia com gratidão. E inclusive esse diácono é diácono até hoje, há mais de 40 anos, e ele não quer outro. Ele fala assim: eu sou diácono, mas ele sabe fazer o ministério diaconal como a Bíblia manda. Ele pega o carro dele, ele vai comprar as coisas, ele vai no mercado, se tem para que doar, ele pega, e para ajudar na cesta básica. Isso é o ministério diaconal. O ministério diaconal é isso. Agora tem aqueles diáconos que saem do trivial, que é o ministério diaconal. No caso de Filipe, além de ser um diácono, se tornou um evangelista. Ele tinha o ministério da pregação da palavra. Tem os diáconos que saem do trivial? Tem, mas são exceção. Não foram escolhidos 7? Quem foi que saiu o pregador? Foi Filipe. Ele saiu do trivial, saiu do cotidiano. Ele vamos dizer assim, como é usado no termo de recursos humanos, ele se destacou dos demais pessoas. Então essa questão é muito importante. Nós entendemos que muitas pessoas, elas trabalham no ministério diaconal, como hoje nas igrejas pentecostais principalmente, diácono é uma escala para galgar um degrau. Então você tem cooperador, algumas igrejas, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Eu fui cooperador, fui diácono, fui presbítero, fui evangelista, voltei a ser presbítero e ser pastor. Quer dizer, eu passei por todas as etapas da igreja, né? É complicado. Olha só, mas diácono não é um cargo, uma incumbência apenas, é um ministério. Então você vai ver, por exemplo, a Dorcas lá de Atos capítulo 9, aquela mulher que fazia coisas tremendas para a igreja que necessitava. Irmãos, irmã fulana de tal tem um ministério de ir lá no supermercado e pedir aquela coisa tal, e vai não sei aonde. Irmãos, a pessoa que tem um ministério diaconal dado por Deus, ele faz bem isso. Jesus falou assim: eu não vim para ser servido, mas para servir. O diácono é aquele que se preocupa com os necessitados. No culto ele fica atento. Se uma pessoa vai cair, ele está pronto. Se uma pessoa necessita de alguma coisa, ele está pronto. O diácono ele tem que ficar atento no culto. Às vezes as coisas estão rolando, o culto está rolando, o diácono está conversando, está nem aí. Não, o diácono é um soldado de plantão. Ele está de plantão no culto. Ele observa a necessidade. Os discípulos assim: não é justo que nós deixamos de administração da palavra para servir as mesas. Arruma aí 7 varões, estipular as condições dos varões aqui em Atos, como você vai ver aqui, que eles disseram aqui, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas voltando aqui na lição, você vai encontrar na margem da lição, na lição 8, na página 26, estou falando de diáconos aí, e você vai encontrar dizendo assim: o diaconato é uma vocação e dádiva da graça de Deus, como está lá em Romanos capítulo 12, do verso 5 a 8. O que é o diaconato? O diaconato é uma vocação da graça de Deus nas pessoas. É o que eu estou dizendo. Você vai ver que Filipe, além de ser escolhido como diácono, tinha as condições de ser diácono. Ele saiu do trivial, se destacou dos demais. A graça superabundou sobre ele, graça sobre graça. E quando a gente olha nessa questão aqui, da questão do diácono, você vai encontrar na sua lição aí, à luz do comportamento de Jesus, é que entendemos por que a diaconia fez tão grande destaque na igreja primitiva. Por que Jesus se destacou dos demais líderes da sua época? Ele não veio para ser servido, não veio para sentar à mesa e esperar as pessoas virem trazer comida para ele. Não, ele serviu as pessoas. Ele serviu as pessoas. O diácono é o servo. Lembra que eu estou dizendo que essa raiz da palavra vem lá do aramaico antigo, servo do Deus Altíssimo. O diácono é o servo que serve.
ele está pronto para servir. Então, quando a gente olha nessa questão aqui da diaconia, por que a igreja primitiva necessitou de levantar diáconos, servos para servir? Devido a um problema. Qual é a igreja que não tem problema na assistência social? Quando você quer fazer alguma coisa em favor das pessoas, você tem problema de pessoas para trabalhar, de pessoas para fazer, de pessoas que se doam para fazer as coisas para Deus, porque todo mundo, irmãos, gosta de falar, mas na hora de fazer, meu amigo, não conta comigo não. E cada um tem. O camarada mata mãe, mata avó, mata pai, mata tudo para dar desculpa. Então nós temos que nos desprender dessas coisas, se nós queremos exercer a diaconia bíblica. Não é diácono como cargo, ocupação apenas, não. Diaconia bíblica, trabalhar em prol do reino. E quando a gente olha essa questão da diaconia aqui, que causou um impacto, resolveu o problema, porque as viúvas, né, dos gregos, dos judeus que falavam grego, dos helenitas, estavam sendo rejeitadas pelos varões judeus que falavam o aramaico na época. Conclusão, meu irmão, aí teve que resolver o problema. Por quê? Eles faziam acepção de pessoas. O diácono não faz acepção de pessoa. Ele consegue juntar todas as pessoas dentro do mesmo padrão. Então os apóstolos, procurando em atender os carentes, procuraram desenvolver um novo modelo de ministério, o diaconal, a fim de aperfeiçoar a assistência social. O ministério diaconal é o ministério do aperfeiçoamento das ações da igreja, das ações de levar o alimento para a pessoa, de levar um agasalho, uma coberta ou alguma coisa para a pessoa que necessita. Agora, veja bem, irmãos, isso requer dinheiro. Hoje, para você fazer, lembra que na igreja primitiva, eles vendiam as suas propriedades, eles faziam ações, lá em Atos, lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8, você vai ver a igreja pobre, como Paulo fala, mas superabundou em graça para doar aos crentes da Judéia, para suprir a necessidade deles. E eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês vão lembrar sempre do que eu estou dizendo aqui nesse momento: coopera mais quem não tem do que quem tem. O morador de comunidade contribui mais do que o rico. Alguns ricos, exceção, como Filipe foi exceção. Mas as pessoas que são carentes, ela divide o pão. O rico, o problema é seu. Eu falo isso porque eu conheço o negócio. E eu sei como que é. Embora tem muita gente que contribui e contribui com prazer, mas tem muita gente que contribui com prazer, contribui, mas quem coopera mais na junta diaconal é quem tem necessidade, porque sabe padecer necessidade e sabe ser condolente com quem necessita. Tem prazer em ajudar. Então, não espere grandes coisas, o diácono tem que esperar pequenas coisas para juntar bastante coisa. Eu lembro-me uma vez que houve um problema sério no Nordeste, e uma igreja de Santander, na nossa época lá, ela fez uma campanha em todas as congregações, e simplesmente eu fiquei impressionado de ver a quantidade de alimento. Um trouxe 1 quilo, outro trouxe 1 quilo, no fim nos lotou, foi 2 carretas de mantimento para levar para o Nordeste, que o pessoal, acho que foi uma época de seca, uma coisa assim, não me lembro mais o que foi não, eu sei que foi 2 carretas lotadas, só que quando chegou lá deu problema, porque os políticos queriam distribuir o nome deles, não o nome da igreja. Olha só, então esse tipo de coisa tem que se tomar cuidado, porque na junta diaconal muitas vezes, as pessoas vêm te ajudar com interesse, principalmente época de eleição, agora político,
Ele vai te dar, ele vai te dar uma cesta básica, mas você vai ficar na mão dele. É complicado, a igreja fica na mão dele. Então, toma muito cuidado com isso também. Uma pergunta agora para nós: o que é o ministério diaconal? Lembra que o autor colocou aqui ministério, e eu estou dizendo que é ministério. Não é degraus para adquirir o topo, não, isso aí não existe. Existe um ministério. Chamou para apóstolos, profetas, doutores, mestres e pastores e assim por diante. O diácono é um ministério, e ele exerce esse ministério com gratidão, com louvor. O ministério criado para assistência social. Os diáconos são provisão de Deus para atender às necessidades sociais da igreja local. Está em Atos 6, 1 Timóteo capítulo 3. O diaconato é um ministério de serviço prático. Ele sabe pegar aqui e colocar ali. Sabe onde necessita ser tirado e onde necessita ser colocado. Então é um ministério prático, que se inspira na vida de Jesus, como aquele que se doou por todos os que precisavam dele, como eu já disse, Marcos 10:45 e Mateus 20:28. Ele não veio para ser servido, mas para servir. O diácono no culto é aquele que serve, é aquele que está pronto. O diácono na igreja, o ministério diaconal, é aquele que serve a igreja. Ele não serve ao pastor, ele não serve uma prática, uma placa de igreja. Ele serve ao Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então o serviço diaconal se identifica com a natureza da igreja como comunidade de amor, na ação social, de satisfazer as necessidades materiais dos que sofrem. Irmãos, quantas pessoas muitas vezes necessitam de coisas tão pequenas e a gente não sabe, e as pessoas muitas vezes estão orando a Deus, e eu fico às vezes impressionado que quando você olha para essa questão do ministério diaconal, você baseado aqui na Bíblia Sagrada, e você vai ver que essas pessoas resolveram o problema daquele momento na igreja, e hoje, ao atender a vocação para esse trabalho, o cristão responde ao apelo do Senhor Jesus Cristo quando diz que vos ameis uns aos outros, lá em João 13:34. Então esse ministério diaconal é o ministério do amor lá dentro dele. Ele ama sem acepção, ele ama sem um fim lucrativo próprio. Ele ama porque é fruto do Espírito Santo que está nele. Lembra que é um ministério da graça de Deus na vida da pessoa. Graça de Deus, graça salvífica, a graça da salvação, e a graça sobre graça, que é o Espírito Santo atuando na vida da pessoa. Então a pessoa, o diácono, é alguém que ama porque ele foi amado, foi salvo. Então agora ele tem prazer em fazer alguma coisa, porque dentro dele existe esse amor. Amor em fazer, amor em se dar, amor em ver as pessoas sendo supridas suas necessidades. E outra coisa, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para nós não cairmos na questão, e eu fiz. Não, ministério você não faz, você é servo. O servo não faz, o servo tem um dever. Ah, mas então é contradição, você não faz, então você não vai fazer nada. Não, o servo não faz por obrigação, ele faz por dever. O servo tem dever, o empregado tem compromisso com o patrão. Na mordomia da Bíblia Sagrada, quando você começa a estudar sobre as mordomias, primeira coisa que você aprende é que, veja bem, Deus colocou nas mãos dos cristãos algumas coisas que eles precisam fazer, eles têm obrigação em fazer. Tem certas coisas que, veja bem, nós não precisamos esperar Deus mandar, já está colocado em nossas mãos para fazer. Vamos pegar o imperativo de Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Pregar o evangelho é obrigação. Por que Filipe se destacou dos demais, saiu do trivial? Com certeza o resto ficou só preocupado ali. Filipe, além de ficar preocupado com a diaconia, com a assistência social, ele se preocupou em pregar o evangelho. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, que às vezes nós nos bitolamos numa coisa.
e nós esquecemos as demais. Então, olha com cuidado o seu chamado, olha com cuidado o seu ministério. Ministério, quem tem ministério, cada dia vai se aperfeiçoando mais e mais, vai se adentrando mais e mais no querer de Deus. Então, vamos ver aqui agora quando e por que surgiu o diaconato. Já falando sobre isso, mas é bom você entender uma coisa aqui. O crescimento da comunidade cristã demandou maior atenção para a área social. Quanto a igreja maior, mais problemas. Você vai ter pessoas que têm necessidades de uma cesta básica. Você vai ter pessoas que têm necessidades, por exemplo, de um dentista ou de um médico. Nós não temos condições aqui na igreja de ter um médico de plantão. Nós não temos condições de ter alguém para o dentista. Mas alguém pode indicar, ou alguém pode, veja bem, arrecadar alguma coisa na igreja para ajudar essa pessoa que necessita. Não é, irmãos, muitas vezes também você tem que tomar muito cuidado, que existe o necessitado, existe o aproveitador. Tem duas coisas na igreja também que o diácono tem que ser bem atento com isso: o necessitado e o aproveitador. Porque se o aproveitador souber que você tem e você é mão aberta, você está perdido, você está perdido na mão dele. Eu vou chegar na irmã aí porque a irmã é mão aberta. Eu conheço uma família desviada do evangelho, empresários, por causa disso. O pastor descobriu que o irmão tinha se convertido e ele tinha prazer em ajudar. E meu amigo, não saía de profecia, mas profecia em cima do casal. Conclusão, irmãos, cuidado. O diabo tem que saber distinguir entre o aproveitador e o necessitado. Lembra que foi instituído esse cargo para os necessitados, para resolver um problema. Agora o diácono tem que ter o espírito de lucidez, de discernimento. A pessoa necessita mesmo? A pessoa está necessitada? Então essa aí tem que ser visto com carinho. Porque, irmãos, eu já participei de algumas encrencas grandes sobre isso. A viúva recebia a aposentadoria dela e do marido, e tinha mais 2 casas alugadas, e pegava a cesta básica da igreja. E a cesta básica que a gente dava era uma cesta básica boa. Por quê? Porque ela tinha que pagar 2 faculdades para neto. Falei, mano, não está certo isso. Deixar de dar para outra pessoa que necessita. Mas eu preciso pagar a faculdade. Ô irmão, pelo amor de Deus, irmãos, não é assim não. E arrumar uma confusão, porque você mexe com uma família grande. Pastor não tem coração, não tem amor, não tem. Lembra que eu estou falando? O aproveitador necessita. Ela não tinha necessidade, tinha 2 aposentadorias, 2 casas de aluguel. Neto tinha carro, neta tinha carro. Espera aí, que negócio é esse? Pastor que sabe, pastor não tem amor mesmo, pode cortar. Você está tá bom, mas eu vou cortar mesmo. Gente, tomar muito cuidado. Você, pastor, então o senhor não tem amor, o senhor não tem. Não, irmãos, amor é uma coisa, agora ser trouxa é outra. Tinha pessoas que necessitavam mesmo. E aquela pessoa não necessitava como ela ficava dando uma de pobrezinha, não. Nada disso, não. E vou dizer uma coisa, para pagar a faculdade que ela pagava, não é para qualquer um, não. Então é complicado, irmãos. A igreja não pode cair nesse sistema de fazer acepção. Porque aí é acepção. Estou ajudando uma pessoa que não precisa, por quê? Família é grande, aquela coisa toda, e deixar de ajudar uma pessoa que necessita realmente. A irmã que saía catar reciclado na rua de manhã cedo, precisava da cesta básica e não tinha. E a outra não precisava da cesta básica. Olha só, por isso que eu estou falando, o diácono tem que observar bem isso. É necessitado ou é um aproveitador?
Porque tem gente aí também, irmãos, que pega a cesta básica da igreja, pega a cesta básica da outra igreja, pega a cesta básica da outra igreja, pega a cesta básica lá, pega da prefeitura, pega tudo, ele fica com a melhor e o resto ele vende. Ele vende para usar. É complicado, irmãos. Isso aí, olha o ministério. É por isso que é ministério. Tem que observar essas coisas. Necessita? Opa, nós vamos fazer, vamos lutar. Um dá R$2, outro dá 5, vamos ajudar. Se necessita realmente. Mas não necessita, irmãos. É aproveitador, irmãos. Só Deus para ter misericórdia. Tem gente que só tem misericórdia de Deus. Então vamos caminhando aí. Quando e por que surgiu o diaconato? O número de convertidos cresceu, os apóstolos perceberam que precisavam de pessoas específicas para atender aos carentes. Atender aos carentes. Essas pessoas precisam? Nós vamos ter que arrumar um jeito. E nós temos que trabalhar em favor. Irmãos, não, é carente, precisa da sua ajuda. A igreja tem que, mesmo se eu não puder ajudar, eu vou procurar alguém que possa ajudar para a gente resolver esse problema. Quem pode exercer o diaconato? Agora é uma pergunta: quem pode exercer o diaconato? Mais uma vez o autor coloca aqui: o exercício do ministério diaconal demanda virtudes pessoais. Atos capítulo 6, verso 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Primeira questão aqui é a reputação da pessoa. Segundo, cheios do Espírito Santo, de Espírito Santo de sabedoria. Reputação, cheio do Espírito Santo de sabedoria. Sem ser cheio do Espírito Santo de sabedoria, você não vai saber distinguir entre o aproveitador e o necessitado. Então o que acontece aqui? Vamos ver aqui. Ser diácono exige habilidades específicas e muita iniciativa. Olha só, habilidades específicas e muita iniciativa. Quem tem ministério não precisa ninguém mandar. A pessoa tem iniciativa. Irmãos, se tem uma das coisas que é mais apreciada nas multinacionais, é a questão da iniciativa. Inclusive, aliás, está na avaliação que é feita anual do funcionário. Começa lá exatamente sobre pontualidade, assiduidade, começa aquelas coisas todas. Aí depois vem a questão da iniciativa. Se a pessoa não tem iniciativa, ou ela tem problema de saúde, é lerdo no pensar, ou não tem, vamos dizer assim, conhecimento do que se deve fazer, é uma coisa. Agora, tem pessoas que não têm iniciativa, mas sabem o que fazer e não faz por preguiça. Não faz por preguiça. O diácono é alguém que tem que ter iniciativa, fazer as coisas sem preguiça. Irmãos, se tem uma coisa que mata qualquer ministério é preguiça. Olha, pastor que chega na igreja em cima da hora, obreiros que chegam na igreja em cima da hora, vai me desculpar, mas ó, irmãos, ministério não tem ministério. Não tem. Porque quem tem ministério tem iniciativa. Ele chega antes porque ele vai prever se está necessitando de alguma coisa ser arrumada. Só chega em cima da hora, irmãos. Tem um pastor nosso aí que foi reclamado: ó, pastor só chega atrasado. Irmãos, não pode, não tem jeito, irmão, não pode. Tem que chegar, tem que ter iniciativa. Chegar antes para ver, opa, está faltando, né? Você chega, passa veneno, tem um monte de inseto morto. Ninguém. Aí chega aquela pessoa que tem medo. Ai, meu Deus, né? A pessoa tem que ver antes, né? Chegar, pega uma pazinha, tá, recolhe. Iniciativa. A pessoa que tem iniciativa não precisa ninguém mandar, ela toma atitude. Filipe, ninguém mandou, obrigou ele a pregar o evangelho.
Jesus mandou pregar o evangelho, né? Eu sou diácono, vou pregar o evangelho também. E se tornou um grande pregador, ele teve a iniciativa. Os demais, com certeza, alguns devem ter, a história nos diz também sobre isso, mas o diácono exige habilidades específicas e muita iniciativa, muita. Não precisa ser mandado, ele observa e faz. Uma criança, por exemplo, está andando e ele vê que vai sofrer um acidente, qual é a obrigação dele? É correr e pegar, evitar o acidente. Isso chama-se iniciativa. No exercício de um trabalho voluntário de ação social, por exemplo, se você tem um trabalho voluntário de ação social, sem iniciativa, como é que você vai suprir esse trabalho? Não tem jeito. Dorcas confeccionava roupas para os pobres, fazia alguma coisa. Irmãos, tem uma irmã aí que ela só vem na igreja na Santa Ceia, mas todo mês tem bazar, ela manda um monte de toalhinha que ela borda, né? As beiradinhas lá, e traz aí para crer de vender. Olha, irmã, isso aqui é para o bazar. O mês todo ela fica só, né? Fazendo as beiradinhas, colocando uma rendinha, colocando alguma coisa. Quer dizer, está ajudando, iniciativa. A pessoa, não custa nada, irmãos. Pega um pano de saco, coloca lá uma rendinha lá, né? E mulher gosta disso, né? Ou um pano de prato, abençoado, um pano de prato, compra lá no Brás, lá um fardo lá por R$10, né? E coisa assim, é que Dorcas fazia e ajudava todos os necessitados. Não, às vezes a iniciativa não precisa de um montante de dinheiro, precisa de ação apenas. Às vezes o dinheiro fica, às vezes, em segundo plano. O que manda é a iniciativa para você executar uma grande tarefa. Lembra o caso do nosso irmão Neemias lá, quando veio lá do cativeiro, que chegou em Jerusalém, viu a coisa lá, muro tudo destruído lá? Espera aí, nós temos aqui as pessoas, cada um na frente da sua casa vai construir um muro, vamos ajudar a construir um muro aí. Ué, cada um vai fazer a sua parte. Então iniciativa é um trabalho voluntário. Dorcas, ela fazia sem, né? E quando ela morreu, o que aconteceu lá em Atos capítulo 9? Todo mundo chorando, chega o Pedro lá, vai orar para ressuscitar Dorcas. O pessoal está reclamando, está necessitando da Dorcas aqui. E Deus ouviu a oração de Pedro e ressuscitou a Dorcas para continuar o ministério dela. Olha que bênção de Deus, né? Quer dizer, ela recebeu a ressurreição devido à oração de Pedro, em nome de Jesus, porque Jesus falou assim: olha, ela tem feito grandes coisas, vou fazer ela ressuscitar para trabalhar mais um pouco, né? Nós aprendemos uma coisa nisso, irmãos: quem trabalha tem mais trabalho. Na igreja, quem trabalha tem mais trabalho. Quem tem iniciativa é quem mais trabalha. Esse é o ponto fundamental na questão do ensino aqui. Os textos mais completos e abrangentes sobre as qualificações dos diáconos está em 1 Timóteo 3, do 8 ao 13. O ministério diaconal deve ser exercido por pessoas que já houvessem sido provadas e aprovadas no serviço da igreja local. Existe um período, né, do diácono, do aprendizado, e o período probatório para as pessoas realmente se firmarem no ministério diaconal. Ninguém nasceu sabendo tudo, irmãos. Nós temos que aprender no dia a dia. E o ministério diaconal é um dos ministérios aonde a igreja se firma na ação social e na ordem do culto. Na ordem do culto. Se não houver o ministério diaconal, a coisa complica, a coisa vira bagunça. A coisa vira bagunça. Às vezes o pastor está pregando, ou alguém está pregando aqui no púlpito, e pessoas conversando lá no fundo lá. O diácono chega lá e fala: irmão, por favor, fala mais baixo um pouquinho, está atrapalhando. A pessoa vai se tocar. Porque às vezes você ouve, pregando, você ouve a pessoa conversando. Ô irmão, para com isso, né? Quer dizer, o diácono tem que ter opa, irmão, por favor, está sendo ministrada a palavra. Então, a pessoa que não aceita uma correção, meu irmão, alguma coisa está errada com ela. Porque se alguém chegar em mim: pastor Pedrosa,
Qual é a minha obrigação, irmãos? Diz para mim qual é a minha obrigação. Parar e pensar. Eu sou racional, irmãos, tem que pensar. É verdade. É verdade. O diácono tem que chegar com educação, sutileza. Irmão, por favor. Sabe? A ordem. Chama-se o serviço prestado à igreja local. É serviço. É um dever dele. Está dentro do ministério dele. E tem uma coisa. Eu lembro-me uma vez que a pessoa foi reclamar para o pastor da igreja. E o pastor colocou a mão no queixo assim. Tinha um negócio de colocar a mão no queixo assim, né? Alguns irmãos que já lembram, né? Colocava a mão assim, ficava no bigode assim. E a irmã acha que o diácono agiu errado? Pastor, por que foi? Ele agiu certo e ele está certo. E eu estou com ele e a irmã está errada. Irmãos, tem a pessoa, diácono João, que não aceita uma correção, meu irmão, ele está completamente afastado dos padrões da Bíblia Sagrada. Quem está nos padrões da Bíblia Sagrada aceita qualquer tipo de correção, irmão. A Bíblia deixa bem claro isso. Vamos caminhando aqui. Pessoas que tivessem sido provadas e aprovadas no serviço da igreja local. Padrões morais, então, para essas pessoas. Mas dentro dos padrões morais, na mais solução aí tem assim, a importância do diaconato. Subtópico A, mesmo para os deveres práticos, são requeridos dotes especiais e espirituais e boa reputação, prudência, vida cheia do Espírito Santo. Mesmo para os deveres práticos, são requeridos dotes especiais e espirituais. Quer dizer, mesmo para você exercer alguma coisa, se você tem um ministério, você tem aquilo que acompanha você, que exatamente é o fruto do Espírito Santo, é o Espírito atuando na sua vida, na sua prudência, no seu ministério, que é prudência, é ser cheio do Espírito Santo. A escolha dos diáconos, foi feita pelo povo, recebe imposição das mãos dos apóstolos, confirmando a escolha. Na nossa questão presbiteriana, quem escolhe tanto o presbítero como o diácono é a igreja. Não são os pastores, não são. O conselho pode até indicar, mas na hora de votar, quem vota é a igreja. Quem escolhe é a igreja. É por isso que nós cremos naquela tradição do pensamento presbiteriano sobre a igreja, Deus e o púlpito. O púlpito, presbítero regente, pastor, presbítero docente, o corpo de presbítero. Igreja, o corpo de Cristo. Deus, púlpito, igreja, púlpito, Deus. Se não houver esse intercâmbio, não existe igreja. E o diácono faz parte desse intercâmbio. A igreja faz parte desse intercâmbio. Porque todo mundo está rolado nesse intercâmbio. Deus, igreja, o púlpito e a igreja. Igreja, o púlpito e Deus. Então esse relacionamento. Quando você olha essa questão aqui, a verdadeira religião, que fala Tiago, quer visitar o órfão e a viúva, suas tribulações e se abster da corrupção do mundo, você vai ver que a verdadeira religião exerce no ministério diaconal. Por isso que eu disse que todo cristão, no contexto da raiz, da onde surgiu a palavra servo para diácono, todo servo de Deus é um diácono, porque faz parte da verdadeira religião. Visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações e se abster da corrupção do mundo. Porque as pessoas usam o texto lá dizendo assim: Tiago falou que a verdadeira religião para Deus é visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações. Mas continua, mas também se abster da corrupção do mundo. Vive no padrão moral de Deus e faz o que Jesus fez. O que Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 25? Quando visitaste a um desses pequeninos, a mim visitaste. Não é só pastor que visita, não é só presbítero que visita.
Qualquer pessoa pode fazer uma visita para uma pessoa enferma. E aliás, às vezes tem pessoas que não têm uma incumbência, ou outros têm, não importa. Mas tem pessoas que vai fazer uma visita e agrada mais do que o oficial da igreja. Porque a pessoa fala assim: nossa, irmão, você lembrou de mim? Você lembra que nós somos servos para servir. Às vezes tem pessoa necessitando de alguma coisa tão simples. Lembro uma vez que eu fazia uma visita na casa de uma pessoa, e chegou lá a irmã tão enferma, e o irmãozinho também. A minha esposa, conversando, a irmã falou assim: ai, mamãe, eu estou com tanta saudade de comer um bolo de milho, eu não consigo fazer, é para já. Fazer um bolo de milho, coisa tão simplesinha, né? Fazer ali um bolo ali de fubá de milho, tão rapidinho, né? Só colocar ali no forno ali, está aqui, mano, está aqui, ó. Isso aí faz parte do ministério diaconal, do servo, que é para servir. E todos nós temos que ter essa incumbência como no nosso ministério. Isso faz parte do ministério de todo cristão. E para o diácono é o ministério da assistência social da igreja. Padrões morais, está lá em 1 Timóteo, né, capítulo 3, verso 8 e 9. E nós vamos ver aqui. Primeira coisa, respeitáveis. Devem ter caráter íntegro e ser dignos, respeitáveis. Pessoas que você não tem como acusá-lo, você não tem como apontá-lo, não encontra uma mancha na pessoa. É isso exatamente, essa palavra respeitável. Você olha para a pessoa e fala assim: ó, eu não posso ir contra essa pessoa, porque essa pessoa, ela não tem mancha, ela não tem mácula. Outra coisa, uma só palavra. Dê uma só palavra. Como trabalho com muitas pessoas, de casa em casa, não pode ser contraditórios que falam. Falam uma coisa para um, outra coisa para outro. Contraditórios. De uma só palavra. Jesus falou bem claro para os discípulos: ó, de toda palavra frívola que sair da vossa boca, vai dar conta. Você fala uma coisa para um, uma coisa para outro, aí aquele outro foi conversar com o outro, mas o pastor disse uma coisa, o diácono disse uma coisa para mim, disse outra coisa para o irmão, alguém vai ficar com ele na cabeça. Então tomar muito cuidado com isso. Sempre, o sábio Salomão, em Provérbios 10, 19, assim: na multidão de palavras não falta transgressão, o sábio maneira os seus lábios, ele modera os seus lábios. Então toma muito cuidado com essa questão aqui. Uma só palavra, fale pouco, mas fale o necessário. Não sejam dados a muito vinho. Então eu posso beber? Não, irmãos, não, vinho não traz benefício nenhum. Uma cervejinha faz mal? Faz, irmãos, faz. Qualquer coisinha, qualquer espécie de álcool, qualquer coisa que tenha álcool, faz mal. Então eu não posso comer mandioca. A mandioca tem o álcool necessário para o seu organismo. O arroz tem o álcool necessário para o seu organismo. A beterraba tem o álcool necessário para o seu organismo. Você chupa uma cana, tem o álcool necessário para o seu organismo. Você toma um caldo de cana, tem o álcool necessário para o seu organismo. Tudo tem o álcool necessário para o organismo da pessoa. Não precisa tomar um copo de cachaça para tomar álcool. O nabo tem álcool, o rabanete tem álcool. Deus fez tudo para o ser humano, não precisa inventar. Quem inventou a cachaça depois do dilúvio foi o nosso abençoado Noé, que plantou uma vinha, né? E plantou a parreira de uva lá e fez lá o vinho, encheu a cara. Conclusão daquela parreira de uva. Teve problema na própria família. Na própria família. E meu bisavô contava uma história que quando Noé, depois do dilúvio, foi quem induziu Noé a plantar a vinha, foi Satanás. Satanás chegou a Noé e falou: senhora, fazer o seguinte, rapaz, você me dá aí um casal de cordeiro, um casal de leão, e um casal de macaco, e um casal de porco, que eu te dou a muda da uva. E Noé aceitou a troca.
Então o homem quando toma um copo de vinho, o homem sem tomar vinho, aliás, ele é um cordeiro, ele é manso. Tomou um copo de vinho, ele vira um leão. Tomou o segundo copo, ele se torna um macaco, engraçado. Tomou o terceiro copo, ele se torna um porco, morre no próprio vômito. Moral da história é essa. Certo? E é verdade. E é verdade. E um homem sem o álcool, se tiver drogado é outra coisa, mas sem o álcool, ele está no estado normal. Tomou um copo de álcool, pronto, já vira, né, um leão, bravo, né? Depois tomou o segundo copo, vira um macaco, todo cheio de graça, né? Todo engraçado. Tomou o terceiro copo, vira um porco. Está na lama, não está nem aí, cai e assim por diante. Terceiro subtópico é dizer: não sejam dados a muito vinho. Então, evitar é o nosso dever. Quarto aí, não dê lucros desonestos, quer dizer, não ter uma atividade que desonra o Evangelho de Cristo. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa. É por isso que todos nós como servos de Deus, não podemos trabalhar com lucros desonestos. Eu conheci irmãos que diz que Deus abençoava ele de uma maneira, ainda nós precisamos, né, da ajuda desse irmão. Ele falou assim: olha, irmãos, quando nós estávamos reformando a igreja, aí, não aqui, na outra igreja, aí o irmão falou assim: irmão, eu empresto dinheiro se o conselho quiser, mas é 10% de juros, hein? Ô, irmão, mas o banco cobra 4%, você vai cobrar 10%? Não, comigo é 10%. Para a igreja, se for para os outros é 20%. Isso é agiotagem. Que abençoado irmão é esse? Então, quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Padrões familiares agora para os nossos diáconos e para todos os servos de Deus. Lembra que diácono vem da raiz servo, aquele que serve. E os padrões familiares estão tanto para o diácono no seu ministério, como no servo, aquele que serve. Essas recomendações familiares foram feitas também aos presbíteros. Marido de uma só esposa, não ser namorador, né? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que aproveitam a sua influência e começa a dizer coisas e começa a arrumar namoradinha. Quando não tomar cuidado com isso. Marido de uma só esposa, a namorada dele é como diz o pastor Juvenal, a esposa dele, essa é a namorada dele. Outra coisa, que governe bem seus filhos e a casa. Se você não é um mordomo do seu lar, como é que você vai ser mordomo da casa de Deus? Começa o nosso exemplo no nosso lar. Marido de uma só esposa, que vive bem e que governe bem o seu lar. Traga os padrões espirituais para dentro da sua vida e para o seu lar. Padrões espirituais agora, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Irmãos, o que é ser cheio do Espírito Santo? É pular, sapatear? Não. Ser cheio do Espírito Santo é ser usado pelo Espírito Santo. Irmãos, presta atenção numa coisa. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é obter do Espírito Santo. Não é eu vou obter do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo obter de mim. Ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo adquirir de mim e não eu adquirir mais dele. Cada vez que o Espírito Santo tem mais ação nas nossas vidas, mais nós nos tornamos cheios do Espírito Santo. Eu vou num culto de canela de fogo porque lá eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não, você tem que ser cheio do Espírito Santo pela ação do Espírito Santo no seu interior. Você pega lá Efésios capítulo 3, Paulo fala, deixa bem claro, que sejais fortalecidos no interior pelo Espírito Santo, fortalecido interiormente. Então, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria é o Espírito possuir mais de nós e não nós possuir mais do Espírito Santo. E sem contar os cânticos que traz essa indagação, que trazem essa estimulação. Enche-me Espírito, né? Mas que cheio quero estar. É um cântico bonito, sabe? Mas o Espírito muitas vezes está dentro de você e fala assim:
Eu quero fazer o que Jesus falou. Eu quero abrir a sua boca e sair de dentro de você rios de águas vivas. Adianta você ser cheio e não fluir de dentro de você o Espírito Santo? Ser cheio, mas e o fluir do Espírito? João capítulo 7, Jesus deixou bem claro. O último dia, o grande dia da festa, João 7, a partir do verso 37 lá, você vai encontrar isso. Falando o quê? Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas que saltarão para a vida. Dizia a respeito do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é obter mais do Espírito, mas sim o Espírito possuir mais de mim e dos irmãos. Fiéis a sã doutrina com procedimento irrepreensível. Sã doutrina, doutrina não é uso e costume. Doutrina é a palavra de Deus, é o que a Bíblia ensina. Ministério diaconal. Então tem um ministério dado por Deus, eu tenho que seguir essa doutrina. E essa doutrina exige o que de mim? Que eu tenha algumas qualificações específicas. Eu tenho que ter, veja bem, autocontrole. Eu tenho que ter uma só palavra. Eu tenho que ter uma boa reputação. Eu tenho que ser honesto e não desonesto. Eu tenho que ser um modelo para a minha esposa, para o meu lar. Eu tenho que ser um governante bom para a minha família. Senão, irmãos, o meu ministério, que vou dizer uma coisa para vocês. Você pode pegar a Bíblia Sagrada para você aprender isso. E às vezes eu fico impressionado com a cara de pau do povo de Deus. A Bíblia diz que o Samuel, nenhuma das suas palavras caíram por terra. E quando Samuel ficou velho, e Israel queria um rei de todo jeito, qual foi a acusação deles para o profeta Samuel? Samuel, tu já estás velho, fartos de dias, e os teus filhos não andam no teu caminho. A Bíblia diz que Samuel se entristeceu e foi orar a Deus. Aleluia, irmão. Aleluias. E Deus disse para Samuel: Samuel, não rejeitaram a ti, mas a mim. Eles não tinham nada com isso, porque Samuel chegou diante deles e falou assim: ó, quero que vocês apontem alguma coisa. Eu defraudei alguém? Eu peguei o boi de alguém? Eu usei o jumento de alguém? Eles não tinham que acusar Samuel, mas acusaram os filhos de Samuel que não procedia como o pai tinha ensinado. Voltando ao que o diácono João Nunes falou assim: você diácono, você servo de Deus, você sempre vai encontrar alguém que, se não encontrar alguma coisa para te acusar, vai procurar alguém na sua família para acusar. O povo de Deus é complicado em acusar. Se eles não encontrar no líder, eles encontram na família do líder. Toma muito cuidado com isso. Esteja preparado para isso, para as acusações. Aí Samuel orou a Deus, Deus falou: não, Samuel, não rejeitaram foi você não, rejeitaram foi a mim. Aí eles querem um rei? Quer. Só que vai lá e diz para eles qual vai ser a condição do rei que eu vou dar para eles. Deixaram de ter as bênçãos de Deus, irmãos, para cair na mão de um rei perverso. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós pelas nossas escolhas. O nosso ministério, Deus nos dá nas nossas mãos, Deus apoia o nosso ministério, Deus faz tudo, mas toma muito cuidado para a gente não cair no procedimento repreensível. Nós temos que ter um procedimento irrepreensível. Bom, os mesmos padrões de comportamento exigidos do diácono aplicam-se às diaconisas, acrescidos de algumas outras orientações. Devem ser dignas de respeito, não caluniadores, sóbrios e fiéis a todas as coisas. Quer dizer, não falar demais, tomar cuidado, ser sóbrio, né? Tem pessoas, irmãos, que às vezes, né, qualquer coisa, sabe aquela pessoa que pega o famoso evangelástico?
Ele foi lá pregar, Deus salvou 5. Ele chega no culto e fala assim: fui lá, preguei, Deus salvou 50. É exatamente isso. Pessoas que esticam a conversa, aumenta tudo, né? Aumenta tudo. Então, quando a gente tem essa questão aqui, na questão das pessoas, os padrões de comportamento, aplica-se a diaconia também, deve ser digno de respeito, não caluniadores, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Não acrescente nada, fala simplesmente o que é, nada mais do que isso, porque senão, irmãos, por toda palavra que sai da nossa boca, nós vamos ter que prestar conta. Olhando para essa questão aqui agora, estes padrões de comportamento nos mostram a importância que Deus dá a todas as formas de serviço na igreja. Estes padrões de comportamento nos mostram a importância que Deus dá a todas as formas de serviço na igreja. Infelizmente, para muitas igrejas, o diácono é ninguém. Mas eu sempre tive uma questão: 9 de julho é instituído pelas igrejas presbiterianas como o dia do diácono. Então todo dia 9 de julho é um culto especial dos diáconos da igreja. O primeiro domingo do mês de agosto não é o dia do presbítero? Por que não vai lembrar o diácono também? Hoje tem igreja que diácono não é mais nada, presbítero não é mais nada também. Isso é alguma coisa que é apóstolo ou bispo, nem pastor é mais nada, né? Não é assim, irmãos. É um ministério e é dado por Deus, é pela graça de Deus, como nós começamos na lição aqui. É dado por Deus pela graça de Deus. Temos que valorizar aquilo que Deus nos dá, irmãos. Deus te deu, Ele colocou na sua mão uma mordomia para você exercer. Não vai fazer que nem o camarada que recebeu lá um talento e enterrou com medo, não. Faz que nem o cara pegou 2, negociou, ganhou mais 2. O outro pegou 5, negociou, ganhou mais 5. Qual que tinha mais dificuldade em entregar? O que ganhou 1, o que ganhou 2 ou o que ganhou 5? Quem tinha mais dificuldade? O que ganhou 5, entregou 5. Tinha mais dificuldade, ganhou 2, entregou 2. E por que aquele que entregou 1 não fez o que os outros fizeram também para entregar mais 1? Enterrou. Porque não teve iniciativa. Não saiu do trivial. Eu sabia que o senhor é um homem justo, e quando o senhor viria, o senhor é requerido da minha mão, mas por que você não colocou no banco para render então alguma coisa? Vamos indo aqui. Esses padrões de comportamento nos mostram a importância que Deus dá a todas as formas de serviço na igreja. Deus honra o diácono como honra o presbítero, o pastor e os demais líderes nas igrejas. O ministério diaconal requer um padrão de vida semelhante ao exigido do presbítero. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3. E a gente toma muito cuidado com isso, que às vezes se exige tanto de um, não exige de outros. Como aquela pergunta que foi feita ontem, né, pastor? Sobre o presbítero, né? Misericórdia, é complicado. Gente do céu. Irmãos, temos que ter, irmãos, caráter de cristão. Senão, meu irmão, a igreja ela tem que ser modelo, tem que ser exemplo. No mundo para isso tudo é normal o que acontece. Agora na igreja nós temos que ser padrão. As pessoas olhar para nós como servos de Deus. Lembra que a palavra diácono vem de uma raiz de servo, aquele que serve. E nós todos somos servos de Deus. Nós temos a obrigação disso. O trabalho do diácono, assim como os demais ministérios, quando exercido com responsabilidade e dignidade, torna muito mais efetiva a ação da comunidade cristã no atendimento aos carentes. Vai existir um equilíbrio na divisão das coisas. Irmãos, viu essa irmãzinha vir buscar as coisas aí? Você viu, né? A irmã veio buscar. Ela pega essas coisas que sobra do bazar, que ninguém quer comprar, aquele dá para ela, deu 4 sacos. Ela vai levar lá para a tribo indígena, lá no céu, onde ela pega aqui o ônibus, né? Vai junta 2, 3 sacos aí, vai juntando e vai levar lá no fim do mundo lá. Sai daqui de manhã, às vezes só volta à noite ou no outro dia. Lá precisa, irmão. As pessoas lá precisam. Precisa? Então a irmã leva. Quer dizer, se a gente
ver essas pessoas interessadas em fazer. É um ministério, irmãos. Ela falou que tem crianças lá, dos índios aí, que é uma tribo indígena, tem para o lado da represa, não sei para onde, Guarapiranga, aí, sei que é lá para o fundão lá. Tem uma tribo que diz que é carente. Ela falou assim, as crianças lá, a maioria não tem sapato, não tem nada, sapatinho velho, chega lá, sandalinha para as meninas, então é uma briga. Se for aquela sandalinha da Melissa lá, diz que as meninas, todo mundo quer uma sandalinha daquela lá, né? Então, quer dizer, ela leva lá, é um serviço diaconal que ela faz. É um serviço diaconal. E esse é um trabalho que Deus realmente honra. E é que nem ela fala, eu sou velha, mas Deus me dá saúde, e tenho, na minha família, ela fala, tenho filha nova, que não tem saúde para fazer nada. Mas Deus, por que Deus faz? Por que Deus ressuscitou Dorcas? Porque fazia alguma coisa. Por que Deus muitas vezes dá saúde à pessoa? Porque a pessoa está fazendo alguma coisa para Deus. Tudo é recompensado já nesta vida e na vida futura muito mais ainda. Então vamos ver aqui a necessidade das pessoas. Olha, responsabilidade, dignidade, torna muito mais efetiva a ação da comunidade cristã no atendimento aos carentes. Necessita. Vamos fazer de tudo para ver se a gente consegue ajudar essa pessoa. Por isso, em cada igreja local, deve ser empreendidos esforços para que os diáconos e diaconisas exerçam bem o seu ofício. Exerçam bem o seu ofício. Dá condições. Se não tem condições, irmãos, orarmos a Deus e buscarmos uma estratégia para Deus nos dar condições. Porque quando a gente quer fazer, em Deus está o querer e o efetuar. Se você quiser fazer para Deus e não tem condições, Deus vai agir para dar condição para você fazer. Com certeza, porque a obra é de Deus. Então, veja bem, tendo como exemplo personagens como Filipe, Dorcas e Febe. Então nós sempre aprendemos exatamente com os textos de Atos, com o texto de Romanos e de Atos capítulo 21 também. Irmãos, diante disso, o que é que nós vemos mais nessa questão? Primeira coisa, irmãos, que o cristão, além de ser cheio do Espírito Santo, ele tem que descobrir o seu verdadeiro ministério. Sabe, irmão, é que nem questão de dons espirituais. Todo mundo quer dom de profecia. Todo mundo quer dom de profecia. Outro quer dom de revelação para descobrir as coisas, né? Irmãos, os dons é dado pelo Espírito Santo para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Já pensou se Deus desse dom de profecia para todo mundo? Que bagunça seria um culto? Que já existem os cultos bagunçados, mas você já pensou? Deus, o Espírito Santo é ordeiro, e a Bíblia fala que Ele dá o dom como convém. A mesma coisa o nosso ministério. Se Deus me deu um ministério, eu tenho que ficar contente com aquele ministério, porque é dádiva da graça de Deus. Qual é a diferença de pastor e diácono e presbítero? Não, irmão, não tem diferença. O ministério de cada um é dado pela graça de Deus. E Jesus falou que a quem mais é dado, mais é exigido. Quanto mais é dado para você, mais é exigido. Mas eu gostaria que esse dom... Não, você tem que ser grato a Deus pelo dom que Deus te deu e pelo ministério que Deus te deu. Porque é dádiva da graça de Deus. É Deus que nos deu. Irmãos, você acha que o ser humano, nesse século 21, merecia alguma coisa da graça de Deus? Irmão, ninguém merece. É tudo pela graça. Deus olha para nós e nos chama pelo seu infinito amor, e nos salva, e nos capacita para que vamos e demos fruto. É isso que Jesus ensinou. Que Ele nos salva, nos capacita para irmos e darmos frutos. É para isso que Deus chamou a cada um de nós, como servos de Deus e como servas de Deus. Todos nós, quando olhamos para essa questão da diaconia, na raiz do texto original, e você olha como a palavra diácono, que vem da raiz servo, é aquele que serve. Todos nós somos servidores. Existe um curso
chamado QT, que é qualidade total, e se divide em 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esse curso ensina muito sobre a questão do cliente e fornecedor, que é o QT, a qualidade total. Se um cliente satisfeito, ele pode gerar até 16 pessoas insatisfeitas. Uma pessoa satisfeita, o máximo que ele pode gerar é 9 pessoas. Um cliente satisfeito, ele divulga para algumas pessoas. Um cliente insatisfeito, meu irmão, ele faz uma propaganda negativa, que vou dizer uma coisa para você, ó, não tem meio de comunicação que faça igual. É ou não é? Pastor Edson, faça alguma coisa errada no seu serviço lá, que acontece. Hã? E as pessoas vão dizer assim, ó, aquele mecânico que teve aqui no prédio aqui, ó, o elevador ficou do mesmo jeito. Não é isso? Mas quando vem alguém que conserta, não fala nada, só fez a obrigação. Para você ter uma ideia. E a mesma coisa somos nós, irmãos, como servos de Deus. E Jesus, usando isso, para nós encerrarmos, ele disse: se fizeres apenas o que vos é mandado, considerai o quê? Servos inúteis. Iniciativa, atividade, descobrir qual é o nosso ministério e exercer o nosso ministério com vocação, sob a graça de Deus, é um dever de todos nós, seres humanos. Diáconos é uma bênção, presbítero é uma bênção, os cristãos é uma bênção, mas desde que cada um de nós colocamos em nossa mente, irmãos, vamos colocar em nossa mente que nós somos servos para servir. Jesus nos deu o exemplo, não vim para ser servido. Jesus não veio para sentar numa mesa como rei e falar assim, ó, todo mundo vai trabalhar para mim. Não, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A igreja é uma igreja que serve. Todos nós devemos trabalhar nessa questão de servir. Amém, irmãos?